Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Denani e vocês estão aqui no canal do Artfolk em mais um dos nossos vídeos de quarta. Bom, antes de começar o assunto em si, né, aqueles recadinhos de sempre. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso canal, já sai clicando em joinha, se inscreve no canal e divulga o vídeo pelas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente a ter novos assuntos, pessoas novas fazendo novas perguntas, isso vai ajudando vocês a aprenderem comigo e eu aprender com vocês. Então é uma troca onde todo mundo ganha. Então por favor aí, se inscreve no canal, clica em joinha, eu divulgo o vídeo, vai lá, divulga, pode divulgar, cara, eu garanto que vai ser legal, beleza? Depois se você não gostar, você lá na sua divulgação, você mete o pau no vídeo, faz a mesma coisa. Bom, todos vocês já sabem qual é o assunto do vídeo, né? Eu só quero alertar vocês para uma coisinha. Sempre que eu vi, ou sempre que eu vejo, na verdade, vídeos falando sobre esse assunto aqui no YouTube, de duas uma. Ou a pessoa está metendo pau na astrologia, ou a pessoa está defendendo a astrologia. Como se isso fosse possível, né? Então eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu vou acabar abordando essas duas questões aí, mas a forma como eu vou abordar isso vai ser diferente. Pega papel e caneta e anota que o vídeo vai ser bacana. Bom, em primeiro lugar, o que eu fiz, né? Eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso para conseguir falar com vocês com um certo domínio do assunto, né? Lógico, eu já tenho um estudo sobre o assunto dentro das minhas paradas ocultistas, aí dentro da ordem que eu pertenço, mas eu fui olhar para ver se tinha mudado alguma coisa. Então o que eu fiz? Primeiro, fui ver alguns vídeos no YouTube aí, né? Vi primeiro do Felipe Neto, para quem quiser, vai estar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também vi de um outro camaradinha. O Felipe Neto falava contra e desse outro camaradinha falava a favor. Na verdade ele falava contra o vídeo do Felipe Neto. Tem até um comentário meu bacana lá, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Bom, também vi o vídeo do Pirula, vi o vídeo do Eu Ciência, vi o vídeo de uma galera que fala sobre esse assunto. Tanto pró quanto contra, tanto a favor quanto negando a tal da astrologia. Depois eu fui ler alguns artigos a respeito, tá? Tanto falando a favor quanto falando contra. Por fim, eu cheguei à conclusão que eu sempre tive e que não vai importar tanto para esse vídeo neste momento. Mas o que eu acho que vai ser diferente do que eu vou trazer para vocês, do que todo mundo tem tratado, é que eu coloquei em algumas semanas algumas questões a respeito de astrologia na minha timeline do Facebook. Eu sei que não é uma amostragem boa. Geralmente quem me segue no Facebook tem um pensamento muito parecido com o meu. Mas era o único jeito que eu tinha para alcançar um número grande de pessoas sem gastar dinheiro, tá? Porque eu podia encomendar uma pesquisa, mas já teve quem fez isso e eu vou falar para vocês. Mas o fato é que eu coloquei algumas questões lá no meu Facebook e cheguei a algumas conclusões a partir disso. E são essas conclusões que eu quero falar para vocês. Ou seja, o que eu vou falar para vocês agora, nesse primeiro momento do vídeo, não tem a ver com estudos científicos, nem com estudos de astrólogos renomados, tá? O que eu vou falar para vocês é sobre o que a base da pirâmide que usa a astrologia entende sobre a astrologia, ok? Por que eu estou falando de base da pirâmide? São aquelas pessoas que têm um número maior de pessoas falando a respeito e lendo a respeito, sem, no entanto, ser as pessoas que se especializam nisso, tá? Esses caras que se especializam nisso, eu até tentei chegar neles, mas nenhum deles aceitou falar comigo. Mesmo os que eram indicados por amigos do meu perfil do Facebook, né? O Paulo Luiz, por exemplo, marcou um camarada lá que ele falou que estuda esse negócio a sério, e esse cara simplesmente não quis falar comigo, tá? Então tiveram vários casos assim, inclusive de pessoas que me sugeriram, eu fui atrás, etc e tal. Ninguém quis falar comigo. Então eu vou dar pra vocês agora a minha conclusão a respeito disso tudo. Vamos lá. Primeira grande conclusão. Em tese, a astrologia seria o estudo do caminho que os astros fazem ao redor do céu, né? Tendo uma visão com a Terra sendo o centro do universo, tá? Eu sei que isso está errado, mas isso não importa para a astrologia, porque na verdade
é o caminho, o que a astrologia deveria levar em conta é o caminho que o Sol percorre no nosso céu pelas constelações, tá? Então, o Sol estando na constelação de Virgem, ali onde a constelação de Virgem está, o Sol onde a constelação de Capricórnio está, assim por diante. E essas posições, em teoria, fariam coisas no planeta Terra, tá? Isso é a astrologia antiga. Agora, eu comecei a perguntar para as pessoas a respeito disso e na verdade todo mundo que falou comigo parece que não se importa mais com isso. Ou seja, a posição dos astros no céu e no caminho que eles fazem não é importante mais para os astrólogos, desculpa. Não é importante mais para os astrólogos, eles estão cagando para a posição dos astros, na verdade. A desculpa que eu tive da maioria das pessoas é que a astrologia ela é usada como uma espécie de forma de marcar o tempo. O caminho do Sol percorrendo as constelações seria como um grande relógio. Então, na verdade, para eles tantufas se esse relógio é se esse relógio realmente leva em conta a posição das estrelas ou se leva em conta a posição do mico-leão dourado, tá? Eles não se importam. Alguém em algum momento da história desenvolveu um sistema de medição desse horário, desse período anual deles, e eles trazem esse período anual até hoje. O nome de estrelas, de constelações e o próprio caminho do Sol e da Lua e dos planetas é uma simples metáfora para uma medição de tempo, tá? Ou seja, quando você faz um mapa astral com um astrólogo, ele fala assim, olha, quando você nasceu nesse determinado dia, desse determinado mês, desse determinado ano, nessa determinada hora, o Sol estava no signo de Capricórnio, a Lua estava no signo de Virgem e Marte estava no signo da puta que pariu. Na verdade, eles não estão falando nada. O Sol não estava lá, a Lua também não estava lá e nem Marte estava nesse lugar, tá? Eles estão cagando para essas coisas. Alguém inventou uma medição de tempo e essa medição de tempo que é levada até hoje em dia. Bom, isso principalmente para justificar o quê, tá? No começo da astrologia, as pessoas não usavam os dois últimos planetas e mais Plutão, que a gente já conhece hoje. Isso porque eles não conheciam esses planetas. Depois da Idade Média, esses planetas passaram a ser conhecidos. E eles foram adicionados ao mapa astral. Hoje em dia a gente tem, na verdade, mais uma constelação no caminho, porque a Terra tem os dois movimentos que todo mundo conhece, né? Transação e rotação, e também tem o movimento de precessão. Esse movimento de precessão fez com que mais uma constelação aparecesse no céu noturno. Só que essa constelação, que é o famoso Ofiuco ou Serpentário, ninguém leva em consideração e ninguém tentou nunca fazer isso fazer sentido. Então, como uma desculpa para isso, a gente tem essa situação de que os planetas, a posição dos planetas e a posição dos astros no céu não influenciam em nada, é só uma marcação de tempo. Isso para mim, na verdade, dá mais problemas do que respostas, porque todo mundo sempre fala que a astrologia funciona porque um planeta está em determinado lugar num determinado momento. E não é isso. Ou seja, o que faz a astrologia funcionar é absolutamente nada. Uma outra questão que eu ouvi bastante é a seguinte, porque eu perguntei em determinado momento como que essa coisa funciona, como que um planeta, como que uma estrela exerce influência na gente. E as respostas que eu obtive na sua maioria foram: todo mundo sabe que a Lua exerce efeito gravitacional nas marés, na água do planeta, né? Nosso corpo, como é constituído de água, talvez também receba essa influência da Lua. Do mesmo jeito que a Lua exerce gravidade na Terra, então Marte, Plutão, Saturno, tarará, também exercem força gravitacional na gente. Ora, as bolas. Só que quem fala disso esquece uma coisinha muito legal, tá? A Lua está a cerca de... Marte, por outro lado, está... Vocês percebem a diferença? A pouca diferença que tem?
a gente leva algumas horas para chegar na Lua e a gente levaria alguns anos para chegar em Marte. Ou seja, a influência magnética e a influência gravitacional de Marte na Terra, ela é irrisória, tá? E Maxwell, que é um cientista que eu vou colocar o estudo dele aqui embaixo, não, vou colocar aqui, ó. Já fez esse cálculo e ele viu que realmente tanto o efeito gravitacional quanto o efeito magnético dos planetas na Terra é irrisório. Na realidade, a gravidade do médico que está fazendo parto na criança na hora que ele está nascendo é muito maior do que a influência de qualquer outro planeta nessa mesma criança. Então, mas aí você pode levantar a questão para mim, tá? Nino, não é a gravidade ou a influência magnética do planeta que faz essa influência nas pessoas. O que na verdade está influenciando as pessoas é uma energia oriunda desse planeta que ela navega por entre o cosmo aí e não recebe influências de nada. Ela simplesmente navega e alcança sem nenhuma influência, tá? Ok, vamos lá. Bom, suponhamos então que Saturno está exercendo uma certa influência energética tal na gente aqui, ó, tá? Então ele está aqui brincando de rodar ao redor da Terra e está influenciando a gente com essa dita energia. Lembremos-nos que a energia não sofre nenhum tipo de impedimento para chegar de Saturno aqui, porque as forças que saem, que a gente consegue medir, que sofrem impedimento por gravidade ou por qualquer coisa assim, a gente já mediu. Então, por que raios Alpha Centauro também não influencia na gente? É uma estrela muito maior do que Saturno, que emite muito mais radiação, muito mais luz, muito mais intenso, e essa não é levada em conta aqui. Na verdade, nenhuma outra estrela é levada em conta. Na verdade, nenhum outro planeta é levado em conta. Se esses planetas exercem influência na Terra, todos os outros também deveriam exercer essa mesma influência e tudo isso deveria ser levado em conta. Mas não é. Menos um ponto para a astrologia. Outra coisa que também levantaram bastante nesse meu comentário, nessa minha provocação, digamos assim. Nino, a ausência de provas não é prova de ausência. O que isso quer dizer? Que ninguém conseguiu provar que a astrologia funciona ou não, tá? A gente não tem evidências de que a astrologia funcione. Mas isso não quer dizer que a astrologia não funciona. Não ter evidência que ela não funciona. Vamos lá, de novo. Não ter evidência que a coisa funcione não quer dizer que a coisa não funcione, tá? Isso faz todo sentido científico. Se a gente não sabe se uma coisa funciona, não quer dizer que essa coisa não funcione. Só que aí a gente tem um outro problema. Porque esses caras aqui, ó, já provaram que a astrologia não funciona. Tem todos esses estudos aqui, inclusive esse estudo que eu vou marcar aqui embaixo é o mais interessante deles. É um estudo que a gente chama de duplo cego. Estudo duplo cego, só para vocês entenderem, é um estudo que a ciência faz, aonde nem quem está propondo o estudo sabe o que é aquele estudo, e nem quem está recebendo a proposta do estudo sabe o que é aquele estudo. Eu vou contar esse caso em particular para vocês, tá? Anota aí. Bom, esse camaradinho aí que bolou o estudo, o que ele fez, né? Ele chegou para um grupo de astrólogos e falou para esses caras o seguinte: gente, eu preciso que vocês bolem um formulário com perguntas que vocês vão criar e que vão achar relevante para conseguir determinar o signo de uma pessoa a partir das suas características, tá? Aí eles pegaram esses 20 astrólogos propuseram uma série de perguntas que eles escolheram, o número de perguntas eles escolheram e escreveram e entregaram lá para o pesquisador, tá? Aí o pesquisador, o que ele fez? Ele pegou essas perguntas, tirou várias cópias e pôs para várias pessoas responderem as perguntas. Eles não sabiam para que eram essas perguntas, tá? Quem estava respondendo. Aí eles pegaram todas essas perguntas, não colocaram nomes, não colocaram nada e devolveram as perguntas para os astrólogos. Ou seja, quem respondeu as perguntas não sabia para o que era o teste e os astrólogos não sabiam quem eram as pessoas que iam responder as questões ali do formulário. Aí os astrólogos pegaram essas questões que eles tinham formulado, leram elas
e colocaram um mapa astral, diagnosticaram ali as pessoas, né? Diagnosticaram os signos das pessoas. O que acontece? Eles erraram muito mais do que a estatística sugeriria, que seria por sorte ter acertado. Ou seja, se você tivesse simplesmente chutado os signos daquelas pessoas, você teria muito mais sorte, muito mais acertos por sorte do que os astrólogos tiveram depois de feito essa coisa toda. Entendeu? Então é assim, não é que a gente tem ausência de provas, a gente tem provas concretas que o negócio não funciona. E não é só essas. Todos aqueles estudos que eu coloquei, que estão também referenciados aqui embaixo na descrição do vídeo, são provas de que a astrologia não funciona. Bom, aí tem, lógico, aquela pessoa que vai falar pra mim assim, mas Nino, a astrologia não é nada disso. Tá? O estudo do mapa astral, o estudo do signo, não é nada disso. A astrologia é um negócio que vai te dar uma possibilidade, um caminho para você seguir. Você vai escolher segui-lo ou não, mas dependendo da sua propensão nesse caminho que você seguir, pode ser que você tenha uma boa resposta. Sabe o que é isso, gente? É aquela conversa que você tem com o garçom do boteco que você vai. É a mesma exata coisa, tá? Só que a conversa do garçom que você vai, você paga e ganha uma cerveja. Né? No dinheiro que você dá, você ganha uma cerveja e não um pedaço de papel escrito. Eu vejo muito mais vantagem. Bom, eu acho que minhas conclusões a respeito do assunto são estritamente essas, tá? Na verdade, pelo que me pareceu, pelo que as pessoas me responderam, a astrologia caga para as estrelas, tá? A astrologia moderna caga para as estrelas. Ela não leva as posições das estrelas em conta. Ela leva um sistema criado por alguém a partir de X da cabeça deles mesmos. Ou seja, a gente pode comparar muito bem a astrologia hoje em dia com a religião, tá? Ela é uma coisa que alguém criou e falou que funciona, e outras pessoas, porque começaram a ter aquele tipo de situação que vem do argumento anedótico, que a gente chama, que é uma coisa que funciona muito. O que é o argumento anedótico? Uma pessoa conta que o primo do tio, do avô, do pai de santo dele, fez um mapa astral com tal pessoa e aconteceu exatamente o que estava escrito ali. Mas de fato você não sabe se realmente aconteceu ou não. É que nem a fosfetanolamina. Você acha que dá certo e aí você toma. Só que aí você, na hora de contar, você vai contar que deu certo, porque a gente é preso no viés da confirmação. E aí a gente sempre vai observar aquilo que a gente quer ver. Então, a astrologia pra mim é uma religião, tá? Só que a gente troca Deus pela palavra estrela e caga para as estrelas de verdade, para a posição do Sol e essas coisas todas. A gente caga para isso. Mas, tio Nino, você não acredita nada em astrologia? Nada em astrologia? Não é bem assim. Vamos lá, vamos com calminha aí, filho. Vamos com calma que o tio vai explicar pra você o que é astrologia. Nos primórdios, imagina assim, ó, que lá atrás na história da civilização humana, o homem tinha que fazer o quê? Tinha que plantar e tinha que colher. Tinha que deixar o gado criar e tinha que colher, tosar, tosar as ovelhas para pegar o pelo para fazer as lãs, as roupas, etc e tal, tá? Essa era a principal função do homem, né? Quando a gente começou a se tornar sedentário. Nessa época era essencial a gente conhecer as estrelas e a posição do Sol, porque a gente tinha que saber qual que era a melhor época para plantar. E isso não tem a ver com energia, magnetismo ou seja lá o que for. Isso tem a ver estritamente com a quantidade de chuva que vai ter naquele lugar. Não adianta você colocar um bezerro para procriar no inverno, ou a vaca para procriar no inverno, porque o bezerro vai morrer. Ele vai nascer no meio do frio, a vaca não vai estar comendo, vai ter pouco leite, vai dar um puta de um frio e o bezerro vai morrer. Você vai perder uma cria e é capaz de perder a vaca também, né? Não adianta você plantar um campo inteiro de semente de papoula se você vai, quando ela começar a germinar, se for inverno, a papoula não nasce no inverno, precisa de sol. Então, tipo, essa é a típica usabilidade de conhecer as estações do ano, de conhecer aonde que as porras das estrelas estão no céu, tá? Inclusive, é por isso que a gente tem o horóscopo, os signos do zodíaco, como a gente tem hoje. Tá? Você pode ver que todas as situações, que todos os desenhinhos que tem lá no signo do zodíaco tem a ver estritamente com coisas que aconteciam no campo.
Saca só para vocês entenderem, eu vou dar 2 exemplos de como isso é entendido. Primeiro, o signo de touro. Não é o que você está pensando. O signo de touro não tem a ver com vaquejada, com tourada, não é nada disso, tá? Mas antigamente, quando a gente ia arar a terra, tá? Eu não sei se vocês já viram isso aqui, ó, um arado. Quando a gente ia arar a terra, o que a gente fazia? A gente colocava uma lâmina que ficava entre entre uma madeira maior, tipo um T assim, com uma lâmina no meio. E para levar esse negócio, a gente usava touros. O signo de touro é o signo que marcava o início da plantação lá naquele hemisfério, tá? Em contrapartida, a gente também tem o signo de virgem. O que é o signo de virgem? Não sei se vocês já viram um desenho clássico do horóscopo, tá? Virgem sempre é uma mulher muito soltinha da vida, né? Carregando um feixe de trigo muitas vezes. Enquanto o touro representa a época do plantio, virgem representa a época da colheita. A colheita das coisas. É isso que um horóscopo é, gente, um calendário, tá? Não tem nada a ver com influências da gente. Era essa que era a época da plantação, é isso, tá? É isso. Sabe, aí a gente começa a fazer isso, mas isso também não tem. É a época da plantação, não é porque os planetas, não, é porque o Sol está girando, aliás, a Terra está girando em torno do Sol, e aí a gente tem primavera, verão, outono e inverno, a gente tem equinócios e solstícios, e o horóscopo marcava isso, era só isso. É muito simples, tá? Acontece que na Idade Média um camaradinha começou a olhar para o bolso. A gente sempre fala, né? A diferença entre mago ou místico e esotérico, mago e esotérico, é que o mago continuou olhando para as estrelas para ver o que as estrelas podiam revelar para a gente. Os esotéricos pararam de olhar as estrelas e começaram a olhar para os bolsos. E é tão legal isso, porque foi a conclusão que eu dei no começo para vocês, né? Os esotéricos, quem usa horóscopo, mapa astral, essas coisas, parou de olhar para as estrelas. Estão cagando para as estrelas. O que eles querem é usar esse sistema para ganhar dinheiro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ficar por aqui porque eu imagino que já vai ter hater o suficiente para essa semana acontecer. Mas antes de mais nada, eu quero falar com vocês uma coisinha. Eu falei aqui sobre 2 signos em específico, né? Sobre touro e sobre virgem. Se vocês quiserem e acharem legal, eu faço um vídeo falando de signo por signo e sua significação, tá? Se vocês acharem legal, o vídeo de quarta-feira será sobre isso. Sobre como o horóscopo nasceu, sobre da onde ele vem, essas coisas todas e o que cada casa zodiacal significa. Se vocês quiserem, deixem comentários aqui que eu abordo isso com vocês, beleza? Então é isso. Eu fico por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em joinha, se inscreve no canal, espalhe o nosso vídeo aí pelas redes sociais pra gente ter cada vez mais pessoas aqui com a gente, né? Cada vez mais amigos, engrossando essa legião aqui hermetista, né? Pra gente ter sempre mais dúvidas e mais coisas pra conversar, beleza? Então, eu fico por aqui.